O capítulo 1045 chegou finalmente para nos mostrar uma boa luta e para trazer um grande questionamento. Será que o Luffy vai morrer? Bom, vamos lá, estamos no hype de One Piece, estamos no mês de One Piece, no ano de One Piece, então aqui vai mais um vídeo da gente comentando os capítulos semanais. Lembrando que eu tô perguntando pra vocês, né, se vocês querem que a gente continue até pós passar esse momento aqui de One Piece, então deixa aí nos comentários, hashtag #ComentaGuto, se você quer ver One Piece comentado sempre aqui no canal, e se você quer ver outros animes ou outros mangás, deixa aí na hashtag qual que você gostaria de ver sendo comentado aqui. Mas indo diretamente para o capítulo 1045, temos inicialmente ali um momento interessante. Logo nas páginas iniciais, o Kaido comenta que ele achou que o Luffy tinha morrido, ele tinha certificado disso, e o próprio Luffy achava que isso tinha acontecido também. E depois o Kaido começa a comentar sobre as habilidades do Chapéu de Palha. E eu quero deixar claro aqui, as pessoas falam pela internet, se o Guto disse é porque não vai acontecer, se o Guto teorizou é porque isso vai passar longe de ser verdade, se o Guto não sei o que. Lembra do vídeo da seringueira? Lembra do vídeo da seringueira que eu disse que a questão da fruta do Luffy ser especial era porque ele conseguia utilizar características de outros tipos de fruta? Que ele teria poderes de paramécia e poderes de Zoan e talvez posteriormente poderes de Logia embutidos no seu poder? Lembra que eu disse isso? Então, o Kaido está nesse momento afirmando exatamente, Jorge. Exatamente o que eu disse. Ele explica ali que os poderes despertados de uma paramécia conseguem afetar o ambiente em volta, mas a transformação que o Luffy sofreu parece muito mais com a transformação Zoan. Assim, eu particularmente não sei se sou tão, fã desse comentário a essa altura do campeonato, porque, de todas as transformações que o Luffy já teve, eu acho que essa até não é uma grande choque. O Kaido poderia ter se preocupado com isso quando o cara virou um tanque de borracha antes. E aí a luta começa, sai a porradaria no bom e velho estilo desenho, mas também no estilo Dragon Ball, porque no final das contas tudo retorna à fonte, à origem, que é Dragon Ball. E não sei se vocês muitos se lembram, mas o Piccolo fica gigante e o Goku entra nele, Ele bate no Piccolo por dentro. Não tive como não lembrar desse momento aqui, quando o Luffy é engolido pelo Kaido e lá de dentro continua descendo a porrada. E assim, o que acontece depois disso, Depois do Kaido virar ali uma cobra, como se fosse uma cobra que tivesse comido um boi, sabe? Fica só fininho assim, aquele negócio lá no meio. Então, o que acontece depois disso, eu fiquei meio chocado e eu sinceramente não sei. Eu não sei nem o que pensar. Que é o Luffy dentro do corpo do Kaido, enxergou ali as duas bolinhas brancas e ele resolve sair por ali. Só que assim, quando eu tava lendo, eu falei, ok, ele tá vendo as narinas, Porque ele entrou pela boca, sei lá, não sei como é que funciona exatamente a biologia de um dragão. Mas ele tá saindo pelos olhos. Ele enfia o braço através dos olhos do Kaido por dentro, sabe? E pra você imaginar que você ficou perto do olho do cara, você tem que estar dentro da caixa craniana de um dragão, Imaginando aqui a ossatura de um bicho, tipo um lagarto, assim. Cara, o crânio do réptil, pelo que eu consigo ver aqui, ele tem essas cavidades, pra colocar ali os olhos, onde ficam as órbitas oculares. Mas assim, não é fácil de você chegar lá pela boca, não é aquela coisa simples assim, não é como se realmente fosse plausível. E aí eu fico na dúvida, porque assim, ele realmente atravessou os braços por dentro dos olhos do Kaido. Ok, isso é como uma piada? É como uma piada. Só que se ele bate sempre como uma piada, quando que vai ser batido sério? Eu fico nessa dúvida, tipo, ele poderia ter cegado o Kaido aqui, muitas coisas, porque ele tava dentro da caixa craniana do Kaido, mas a luta vai seguindo. Luffy sai de dentro da cabeça do Kaido, reinicia a luta, e aí vem o modo que o Guto criança esperava desde sempre. Esse negócio aqui, eu tenho certeza que você começou a assistir One Piece lá no comecinho, desde quando você começou, você imaginava, ok, quando que o Luffy vai utilizar o poder de ficar grande? Porque ele é de borracha, ele pode se esticar, quando que ele vai ficar gigante? Essa é a coisa que eu mais esperava desde que eu era moleque. E, por conta das limitações que a borracha tinha, não acontecia ainda. E finalmente tivemos essa forma gigantesca do Luffy com ele pisoteando o Kaido, que por sua vez já é bastante grande, mas parece uma pequena cobrinha perto da transformação do Chapéu de Palha. E ele vai ali, pega o Kaido, utiliza o Kaido como uma corda. Cara, isso nem nos meus maiores sonhos eu teria imaginado que no meio dessa luta a gente ia ver o Luffy usando o Kaido pra pular corda, cara.
O cara tá simplesmente se divertindo, ele tá trazendo a felicidade pras pessoas que podem observar ou não aquela luta de longe. Eu imagino se assim, de lá de baixo da capital das flores, dá pra enxergar alguma coisa, eu não sei. Eu imagino as crianças vendo assim de longe, falando, papai, tem um cara pulando corda nas nuvens, sabe? Aquele tipo de coisa, você olha assim de distante e fala, menino, para de... Ah, porque ele tá pulando corda com o dragão, né? E tá tudo bem. E aí o dragão vai lá e, né, continua revidando porque não é assim que funciona a vida. Cospe um Orobreath direto na cara do Ruffy e ele leva todo esse dano. Eu fiquei até curioso porque, pra mim, antes parecia que ele tinha uma resistência maior pro fogo. Por mais que agora ele esteja no modo Deus do Sol, com o cabelo pegando fogo, eu fiquei meio... será que não tem? Será que ele tá fraco pra isso? Ou será que foi apenas pra alívio cômico ali que ele torrou, né? O Orobreath pegou, ele torrou completamente, perdeu a transformação e saiu ali andando no ar. A gente já viu andar no ar em One Piece muitas vezes, mas dessa vez a gente teve correndo no ar. Exatamente como um desenho animado. Eu gosto desse momento porque eu imagino o efeito sonoro, sabe? Sabe? Saindo correndo assim, sim, disparado. E ele vai reiniciar a luta mais uma vez e leva um porradão. O porradão que o cabeça dele vai lá pra baixo, olha pra todo mundo olha surpreso pra ele de volta. E assim, além de ser engraçadíssimo nesse momento, no anime vai ficar maravilhoso. Pra mim ficou muito claro aqui uma coisa que o Kaido reforça ali na frente. Que assim, por mais que esteja tudo divertido, por mais que seja engraçado, por mais que ele esteja forte, não é invencível. Né, o Kaido continuou batendo de frente. A gente pensava, putz, agora que ele tá com um pouco, talvez, de Toon Force, né? Tem essa grande discussão, o quanto é Toon Force e o quanto é apenas a borracha dele esticando com toda a liberdade possível. Mas, assim, tem pau ainda, sabe? Os caras estão saindo do braço ainda. Não é aquela coisa de, não, ele é completamente invencível. Tudo bem que o Kaido é, teoricamente, a criatura mais forte e viva, mas vamos ver. Eu acho que ainda tem inimigo aí que consegue bater no Luffy por enquanto. E aí o Luffy vai murchar. Nessa parte eu dei tanta risada. Eu li o capítulo quando tava saindo do cinema. Dei tanta risada, meu amigo. Essa cara dele indo murchar, sabe? Ficando velho. A gente ficava pensando, putz, qual vai ser o efeito colateral disso aqui? É ele murchando. E aí ele fica com essa cara aqui toda murcha, que parece os desenhos do Genildo. Sabe o cara do ônibus? Tem o cara feliz de um lado, olhando pela janela, e o cara que tá olhando pela montanha aqui do canto, triste, abatido, com o narigão pra baixo, assim. O Luffy foi inspirado nos desenhos do Genildo, cara. Não tem o que falar que esse cara aqui não é exatamente igual. Exatamente igual. E se você pegar, na verdade, essa composição aqui desse quadro, tem o Luffy sorridente de um lado e tem o Luffy do outro. É o próprio desenho do Genildo, né? E tirou daqui, fazendo mais uma vez uma referência a um personagem que é brasileiro. Eu gostei demais desse momento. E aí eles continuam, o Kaido fala pra ele descansar em paz, pra ele morrer de uma vez, e o Luffy diz que depois que eles morrem, tudo que deixam pra trás são os ossos, né? E essa frase é uma grande referência ali, ou é praticamente integralmente o que é dito em Binks no Sake. Aí isso me deixou, sabe? Porque assim, o Luffy conhece a música, né? Não sei se ele tá apenas fazendo uma citação à música aqui, né? Conheço a música, gosto, a gente canta lá, a gente toca, o Brook toca. Eu lembrei dela aqui agora, eu vou fazer uma citação a isso. Ou se, né, a gente toma mais força aqui pras teorias do passado de que Joy Boy era o título de Binks, né, de que Binks era a pessoa que criou a música, etc, etc, ele era o próprio Joy Boy, e aí, né, por isso, por alguma razão, essa memória que tá sendo transmitida através da fruta, não sei, né, existem as possibilidades aqui, isso estaria relacionado com o Luffy dizer essa frase nesse exato momento, mas vamos descobrir um dia. Oi, Brook, この曲俺知ってんぞ。チャンクスたちが歌ってた。昔の海賊たちはみんなこれを歌ってました。 E então a grande verdade é revelada e nos mostra mais uma vez que a comunidade internacional de One Piece estava completamente errada. Porque assim, vocês não acompanham o background, mas eu estou dando bastante risada nos últimos tempos, porque lança um capítulo e tem-se como ideal, tem-se como verdade uma coisa que no capítulo seguinte é vista como mentira. Quando o Nika foi despertar, quando o Luffy foi despertar ali e ele começou a derreter, todas as thumbnails do YouTube inteiro eram fanarts do Luffy derretendo, sabe? O cabelo dele como se fosse resina, o cabelo dele vermelho, o cabelo dele dourado, sabe? Aquela coisa. Capítulo seguinte, nada de cabelo derretido. Depois, cabelo do Luffy pegando fogo, amarelão, dourado, fogo, não sei o que. E agora, né, Yamato diz ali que tanto o cabelo quanto a roupa do Luffy estão brancos.
E eu fiquei surpreso, né? Porque eu tinha cogitado o cabelo branco. Eu falei, não, será que vai ficar branco? Pô, ficaria legal ficar diferente, não sei o que. E é branco. Mas não só o cabelo, como a roupa também. E eu só fiquei surpreso demais, porque, né? Mas, né, de qualquer forma, temos ali uma transformação completamente branca. Eu não sei o quanto vai afetar toda a roupa dele, ou até mesmo a pele dele, o olho dele, né? Será que a transformação dele é inteira? Agora pra eu pensar, será que por alguma razão a transformação dele é assim, sabe? Completamente preto e branco? Tipo, tudo colorido, o cenário inteiro e ele brancaço assim, como se fosse um traço de um desenho, de um cartoon dentro daquilo ali? Não sei. Eu acho que seria até um pouco demais, eu acho que isso foge talvez um pouco do que a gente vai imaginar, mas agora passou pela cabeça, não me parece uma coisa tão absurda, sabe? O cenário inteiraço assim, colorido, tudo normal, porque o ano tem muitas cores exuberantes assim, não sei nem falar mais, e o Luffy completamente branco, preto e branco. Como se ele fosse de outra dimensão, como se ele não pertencesse àquele ambiente ali. Isso eu acho que seria curioso, pelo menos, mas eu acho que não vai acontecer, mas fica aqui a grande hipótese. Mas de qualquer forma, o fogo em seu cabelo e sua roupa são brancos. Então todas as thumbnails também estavam erradas até esse momento. Ele reúne sua energia mais uma vez para voltar seus poderes e suas habilidades e continuar lutando. Mas assim, isso aqui já me deixa um pé atrás. Porque no começo do capítulo ele já falou que achou que tinha morrido, o próprio Luffy achou que tinha morrido mesmo, e aí ele tá se desgastando nesse pedaço. A grande questão é, o efeito colateral disso vai ser a morte mesmo? Eu achei que eles iam segurar isso um pouco mais pra depois pra outro momento, mas parece que assim, tudo dá a entender que quando acabar essa luta aqui, sabe? Como dizia Mestre Kami, uma lâmpada brilha ao máximo antes de se apagar de vez. Nesse momento aqui, o Luffy já disse que está no seu auge, a lâmpada dele, o brilho dele está no máximo. Será que isso vai ser antes de se apagar de vez? Ele continua lutando com o Kaido nos próximos capítulos ali, outras formas de luta, a gente vê o Kaido macetando o porretão dele e aí ele meio que molda da forma, ele leva o dano, mas fica ali completamente engraçado. Depois fica pequenininho, sabe? Uma luta extremamente divertida até as últimas páginas ali, que ele continua e desce o muquetão giratório na boca do Kaido. Nessa primeira página parece que ele atravessou o punho, o braço inteiro na cabeça do dragão, mas depois a gente vê que não foi exatamente isso, né? Talvez tenha sido só um efeito para deixar mais interessante o braço dele. Oh, meu Deus do céu! O braço dele girando e batendo assim, sabe? No rosto e ficando amassado no meio. Mas, de qualquer forma, a luta vai continuar para mais capítulos. Luffy está novamente se divertindo, mas trago aqui essa discussão e essa dúvida para vocês. Será que o efeito colateral vai ser a morte? Porque ele tá muito forte, mais uma vez, brilhando bastante, talvez antes de se apagar. E eu fico pensando que assim, eles vão ter que dar um jeito. Seja criar alguma outra coisa. Eu não acho que eles vão repetir a mesma fórmula que usaram com o Zoro, né? De, não, olha só, tem essa medicina mágica rara aqui, ó. Olha só, de repente eu tenho. Usa isso aqui, aí você vai se curar, vai ficar bem. Parece que as coisas aqui são um pouco mais complexas. Será que agora o LOL vai ter que fazer a cirurgia perene no Luffy? Não apenas pra ele, né, não pra ele não morrer, mas talvez pra ele voltar, já que o coração dele é de borracha, ele consegue, né, forçar ali os batimentos cardíacos até chegar no ponto da música de novo, né, que inclusive teve esse momento um pouco mais pra trás no capítulo, que ele só forçou ali seu ritmo até encontrar a batida que ele precisava, né, e assim, o que acontece quando essa batida passar? Parece que a morte vem. Será que será os últimos momentos aqui em Wano de LOL? LOL vai sacrificar sua vida pra, de alguma forma, ressuscitar o Luffy? Essa é a grande teoria que as pessoas têm, né? Que eu também tenho desde sempre, desde muito tempo. Só que eu não imaginaria que isso fosse acontecer em Wano. Já imaginou a cena do LOL triste, sabendo que ele não vai descobrir o que é o One Piece, que ele não vai saber, que ele não vai saber o segredo do passado, que ele não vai saber nada. E ele vai ter que sacrificar pra que o companheiro dele, o aliado dele, continue nessa jornada? 麦わらの一味はこれまであらゆる奇跡を起こしてきた奴らだ。お前には麦わら屋を倒せねえ。 Sabe, é triste, é uma cena muito triste. Eu consigo imaginar assim, eu fico triste imaginar lendo essas páginas do LOL morrendo e deixando a sua vontade e a sua determinação, né, como herança, como legado para as pessoas que ficaram vivas ali. Acho muito cedo, talvez, mas teria um impacto extremamente forte e deixaria muito claro o perigo de usar esse poder. Porque assim, se acontecer realmente isso, LOL tiver que morrer, sei lá, pro Luffy ficar vivo, ou qualquer outro tipo de efeito colateral muito grave, fica claro que o Luffy não vai poder usar esse poder deliberadamente. Talvez a próxima vez que ele use seja a sua morte final e não tenha ninguém para poder impedir que isso aconteça.
Então, além do poder ser um poder que não é completamente absurdo, que vai vencer de qualquer pessoa do mundo, que a gente tá vendo o Kaido lutando ali de frente com ele ainda, poderia colocar mais um grande asterisco, né? Não, Luffy, você não pode simplesmente sair usando isso aqui, porque se você usar, você vai morrer. E aí a gente tem ali, né, mais uma retranca pro personagem, para que ele use isso apenas em um momento muito específico, muito épico, tal qual foi Gai em Naruto, quando usou os 8 portões e conseguiu seu poder máximo, mas depois disso seria o seu fim. Mas deixa eu fazer uma pausa aqui, Guto entrando aqui pelo áudio, porque eu descobri, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte: o Luffy vai realmente desligar ali, vai apagar como se tivesse morrido, porém já vai estar com o sol nascendo, e aí a fruta do Deus do Sol vai ser reenergizada e o Luffy vai ficar mais forte com a energia do sol, por isso vai voltar à vida dele. Eu sempre dou as cravadas legítimas, perfeitas, essa pode anotar aí. Luffy vai voltar depois de estar muito regaçado, especificamente por conta da energia do sol que vai estar batendo na pele dele na hora que ele enxerga os balões subindo de Wano. Pode anotar aí que essa é verdade. Fico aqui essas hipóteses, quero saber o que vocês acham desse capítulo, o que vocês acham que pode acontecer pra esse final. Protagonista Luffy morrerá ou apenas ficará murcho? Essa é a grande dúvida. Ele morre, fica murcho, genildo, no canto, e é só isso? Ou as consequências serão maiores? Deixa aí embaixo tudo que você achou desse capítulo e quais são suas expectativas para o próximo. Eu vou ficando aqui e tchauzinho.